Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao último dia do segundo encontro das auditorias internas dos Tribunais de Contas do Brasil, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro por meio de sua Escola de Contas e Gestão. Pedimos aos presentes neste auditório a gentileza de manterem seus celulares silenciados e informamos que os dados para acesso à rede Wi-Fi estão em cartazes afixados neste auditório. Lembramos que a realização do encontro que termina hoje demonstra um notável senso de oportunidade por parte do Tribunal e das entidades que apoiam o evento. O Instituto de Auditores Internos, organização internacional que busca valorizar a atividade e destacar sua importância, instituiu o mês de maio como mês internacional de conscientização profissional da auditoria interna. Com o mesmo pensamento de promover a capacitação e a atualização dos profissionais que atuam na área, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro resolveu realizar este encontro com o objetivo de proporcionar a troca de experiências e de conhecimentos por meio de palestras expositivas e de debates, e fomentar discussões para possibilitar um melhor entendimento sobre o papel da auditoria interna no setor público, em especial nos tribunais de contas. Aproveitamos a oportunidade para agradecer o apoio do Tribunal de Contas da União, TCU, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, do Instituto Rui Barbosa, IRB, do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACOM, e da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, AUDICOM. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o excelentíssimo senhor conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Melo do Nascimento, nesta solenidade também representando o Instituto Rui Barbosa, tem a honra de receber nesta manhã o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zindler. O excelentíssimo senhor conselheiro e corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Fernando de Castro Ribeiro. O excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Coelho do Carmo. A excelentíssima senhora conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Flora Isabel Nobre Rodrigues. O excelentíssimo senhor procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cavalieri Filho. Convidamos o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zindler, a ministrar a palestra magna deste encontro com o tema Os benefícios advindos do fortalecimento dos mecanismos de auditoria, integridade e gestão de riscos nos tribunais de contas, no contexto da Lei Anticorrupção. Benjamin Zindler é bacharel e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Também é graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia. Foi presidente do Tribunal de Contas da União no biênio 2011-2012. Com a palavra, ministro Benjamin Zindler. Ótimo. Se puder colocar o copo. Bem, bom dia a todos. Queria agradecer muitíssimo ao TCE do Rio de Janeiro, a figura do presidente Rodrigo, pelo convite. Para mim é sempre uma enorme honra comparecer a este espaço. Não é a primeira vez, não será a última vez, tenho certeza. E poder conversar com os amigos e discutir alguns temas e poder abraçá-los, principalmente depois desses últimos 2 anos de pandemia, em que estivemos reclusos em Brasília. Tive até a oportunidade de participar de eventos comandados pelo TCE, mas à distância, na via telepresencial, que é sempre alguma coisa distante, sempre termina e parece que fica faltando alguma coisa, mas poder retornar presencialmente é sempre uma enorme felicidade, compartilhar também esse espaço e esse contato com os amigos conselheiros de diversos tribunais de contas do Estado, servidores do Tribunal de Contas da União,
servidores de Tribunal de Contas da União aposentados, como o nosso Quintino, que trabalha aqui no TCE do Rio de Janeiro, e falar de alguma coisa que me parece ainda incipiente, que é a vinculação dos mecanismos de integridade, auditoria e gestão de risco nos tribunais de contas no contexto da lei anticorrupção. Na verdade, eu quero começar pelo final. Há 2 ou 3 semanas atrás, em plenário, eu relatei um processo que cuidava de irregularidades perpetradas por algumas empreiteiras numa determinada obra. E uma das empreiteiras envolvidas foi ao meu gabinete diversas vezes pedindo para colaborar com o Tribunal de Contas da União na apuração dos ilícitos, no cálculo do débito. E na verdade, esse pedido colocou o Tribunal de Contas da União, e eu como relator, numa situação inusitada, porque o Tribunal de Contas da União não tem, nem nenhum Tribunal de Contas não tem, por força de lei, nenhuma possibilidade de instaurar um acordo de leniência, de subscrever um acordo de leniência, ou nenhum termo de colaboração premiada com pessoa física ou jurídica. Tudo que a gente ouve falar e acompanha em termos de colaboração premiada de pessoas físicas, no campo da lei das organizações criminosas, e tudo que há no campo dos acordos de leniência, seja firmados pelo Ministério Público, seja firmados, no nosso caso da União, pela Controladoria Geral da União, no âmbito da lei anticorrupção, decorrem de interpretação do direito positivo de norma expressa em lei, mas não há, na nossa lei orgânica, nenhum tipo de instituto positivado tendente a lembrar uma colaboração entre particular, um responsável e o Tribunal de Contas. É óbvio que toda colaboração é muito bem-vinda. O direito administrativo sancionador ele bebe muito da fonte do direito penal. E o direito penal, o Código Penal, estabelece que a contribuição do réu pode ser levada em conta pelo juiz na sentença, né, na dosimetria da pena, na elaboração da dosimetria da pena. Isso não é incomum, isso ocorre, e mesmo o réu não sendo um colaborador, não tendo assinado um termo de colaboração premiada com o Ministério Público, ele ainda assim pode ter um tratamento especial dado pelo juiz com mitigação, com uma diminuição das sanções que poderiam ter sido aplicadas a ele. Isso ocorreu na Lava Jato, acho que posso falar o nome porque foi noticiado, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, não foi colaborador, não foi aceito como colaborador, mas ainda assim o ex-juiz Sérgio Moro, na época, ao sentenciá-lo, levou em consideração uma colaboração que fez com o juízo. Bem, nós bebemos dessa fonte, e é óbvio que essa colaboração se dá em homenagem ao princípio da equidade, da boa-fé, ao senso de justiça, né, ao fato de que a boa-fé no direito penal tem que ser aquilatada não só no momento da prática da conduta penal em análise, mas também no momento pós-ilícito, né? Ou seja, quando o réu contribui com o processo, trazendo informações, estando predisposto a, eventualmente, indenizar os danos derivados da sua ação delituosa. Pois a Queiroz Galvão queria um acordo de delação premiada, queria um acordo de leniência com o TCU, e o TCU não tinha como sentar numa mesa e pactuar algo desse tipo. Entretanto, a jurisprudência do TCU, depois do que ocorreu na Lava Jato, depois das diversas delações premiadas e acordos de leniência subscritos, a jurisprudência do TCU foi sendo construída no sentido de recepcionar a ideia do Ministério Público, da CGU, da academia, também de grandes constitucionalistas, de que o Estado é uno e que uma colaboração de uma empresa ou de uma pessoa física com um órgão do Estado, Ministério Público, CGU,
deveria ser recepcionada pelo Estado como um todo, recepcionada, no nosso caso, pelo Tribunal de Contas, mesmo o Tribunal de Contas não tendo subscrito qualquer acordo de leniência ou qualquer termo de colaboração premiada. Então, se vocês olharem a jurisprudência do TCU, a partir da Lava Jato, é no sentido de isentar os colaboradores das sanções passíveis de serem aplicadas pelos mesmos fatos relatados nos acordos de delação ou nos acordos de leniência, nos termos de colaboração e nos acordos de leniência. Então, é óbvio que esses acordos de leniência, esses termos de colaboração estão em andamento, eles estabelecem pactos recíprocos, a empresa, num acordo de leniência, ela se compromete perante a CGU a pagar os valores, né, que resultam das multas aplicadas à empresa e também o valor do dano causado às empresas, também à empresa estatal, ao erário. Então, há cláusulas de ability to pay que medem a capacidade de pagamento da empresa. Então, a empresa paga durante 20, 30 anos, né, parcelas anuais, semestrais, isso vai ser acordado. E o acordo de leniência, ele segue, né, tem os seus efeitos prorrogados por até 20, 30 anos, de acordo com essas cláusulas. E mais, esses acordos de leniência impõem, no caso da CGU, à empresa que colabora com o Estado, o dever de implantar programas de integridade, né, ao longo do momento pós-acordo de leniência. E isso é monitorado pela CGU. Se essas políticas de integridade são meramente formais ou materiais, né? Se existem uma receita de bolo e uma série de programas de compliance, de integridade, que podem ser adotados formalmente pelas empresas, mas no mundo real, de modo substancial, muitas vezes você não vê aquela empresa adotando regras de compliance, de integridade. Então, a CGU, monitorando o acordo de leniência, vai à empresa, senta com a empresa e verifica se o canal de denúncias existe mesmo, se a ouvidoria é séria ou não é, se existe um código de ética que realmente baliza o comportamento daqueles empregados, se há auditorias internas sendo feitas para estabelecer um sistema de freios e contrapesos, evitando a prática de ilicitudes, ou seja, toda a receita de bolo de um programa de compliance é medido pela CGU e, no limite, o acordo de leniência pode ser rescindido se, afinal, não for implementado materialmente um programa de integridade. Bem, voltando, então, à nossa história, a Queiroz Galvão pedia, portanto, que fosse assinado algum tipo de acordo com o TCU. Ela, no fundo, ela foi citada há 3 semanas atrás para repor aos cofres públicos um determinado valor. E os cálculos iniciais da unidade técnica apontavam um valor a menor. E ela disse, olha, eu devo ser citada não por 10 milhões, mas por 15 milhões, eu estou chutando os números. Eu reconheço que o meu débito é superior, eu trago aqui a minha planilha de cálculo que prova que meu débito não é 10 milhões, mas sim 15 milhões, e eu me proponho a pagar os 15 milhões numa cláusula de ability to pay, e trouxe os estudos dela do ability to pay, e queria que esse acordo transcendesse o processo, não tivesse efeitos apenas efeitos endoprocessuais, ou seja, internos ao processo, que ela fosse considerada pelo TCU uma colaboradora, daí resultando uma isenção, uma mitigação das sanções aplicadas não só nesse, mas em outros processos. Bem, a decisão do TCU, por mim conduzida, foi a de que, primeiro, a Queiroz Galvão é muito bem-vinda, né? Essa prática da Queiroz Galvão deve ser, por todos, ressaltada. Entretanto, o tribunal não tem como tratar a Queiroz Galvão dando a ela status de colaborador, de signatário de qualquer tipo de acordo. Mas, e aí, na linha da jurisprudência do Tribunal de Contas, nós dizíamos, olha, essa colaboração vai ser medida pelo relator no momento da sentença de mérito, quando nós formos, eventualmente, sentenciar.
E aí não há dúvidas que a boa-fé da Queiroz Galvão, pós-ilícito, né, a partir de um senso de equidade e justiça, vai ser considerado para diminuir a sanção que poderíamos aplicar a ela. E aí apontamos no horizonte quais são as sanções premiais que podem ser eventualmente aplicadas a esse colaborador. Ela pode ter a isenção de juros, pode ter um benefício de ordem, no sentido de que, depois de lavrado o acórdão, que é um título executivo extrajudicial, se houver algum tipo de execução, o não colaborador terá seu patrimônio atingido prioritariamente em relação ao colaborador. Poderá o tribunal, isso não está escrito, mas já há caso, eu me baseio nesses casos excepcionais da jurisprudência, poderá o tribunal reconhecer uma cláusula de ability to pay, expandindo o limite, a possibilidade de parcelamento do débito para além dos 36 meses que são regimentais. Isso, mas é óbvio, o tribunal condiciona isso a um estudo feito por uma organização independente que tenha acesso aos dados contábeis, financeiros, econômicos da empresa para daí extrair um estudo que permita deduzir uma fórmula de ability to pay, de medição da capacidade de pagamento da empresa. Senhores, se vocês me perguntarem, isso há alguns anos atrás seria impossível, inacreditável, né? Isso não faz parte do direito positivado imposto aos tribunais de contas. Eu diria que aqui nós estamos elastecendo a lei num nível extraordinário e, no fundo, atuando de uma forma consequencialista, né? Ou seja, e o direito admite, e não há nenhuma novidade, esse viés consequencialista, ou seja, de que as decisões jurídicas não são apenas derivadas de cálculos ou raciocínios ou silogismos jurídicos ou do direito positivado. Ou seja, é preciso olhar o mundo real, a situação econômica, a questão social. Qualquer bom juiz sempre fez isso muito antes de enunciado qualquer doutrina consequencialista, não precisava nem ter esse nome. Mas também o consequencialismo tem limites, né? Os limites são difíceis de serem encontrados, ou seja, se o consequencialismo não tem limites, o juiz não tem balizas, né? O limite do juiz é a lei. Se ele acha que ele pode fazer tudo para além da lei, né? Não há, portanto, nenhum controle sobre o ativismo judicial. E isso é exatamente o aspecto negativo do excesso de cálculos consequencialistas, quando o juiz, para além da lei, se arvora na condição de legislador e ele passa a legislar, ou o juiz, para além da lei, se arvora como político que define o interesse público de uma forma concreta, define as políticas públicas. Mas o consequencialismo existe, ele é exatamente o caso o caso da empresa. A empresa é a Queiroz Galvão, é público, o acórdão é público, eu posso citar a empresa. Eu até já tinha citado, né? A ideia consequencialista nasce do fato de que não há nada escrito sobre ability to pay, sobre benefício de ordem ou sobre isenção de juros nesse caso. Nada, a lei orgânica é silente. Isso tudo é uma construção jurisprudencial que visa, na linha daquilo que foi colocado, principalmente pela Lava Jato, dar um tratamento especial à técnica do consensualismo, né, na apuração das irregularidades perpetradas contra o Estado. O consensualismo, a ideia de solução consensual ou de busca de um consensualismo para resolver questões conflituosas ou para a investigação de fatos, de ilicitudes, ele vem ganhando espaços extraordinários. Mesmo com todas as críticas que hoje podemos fazer aos excessos da Lava Jato, e realmente há excessos evidentes, não há dúvida que o devido processo legal, muitas vezes, foi contrastado, né, por práticas voluntaristas, né, de agentes da justiça, e muitas vezes muito bem intencionados, mas, a um outro lado, há, sem dúvida, direitos que devem ser sempre respeitados e que derivam da Constituição, do devido processo legal. Mas a ideia de consensualismo nas investigações dos ilícitos perpetrados contra o Estado é alguma coisa muito forte. Há irregularidades que jamais serão
reconhecidas ou chegarão a um conhecimento do Estado se não houver uma colaboração de alguém que patrocinou a irregularidade ou que conviveu com o mundo da irregularidade. No caso de cartéis, conluios, se não há a quebra do pacto de silêncio, né, entre as empresas que participam do cartel, é muito difícil verificar a existência do cartel ou comprová-la, porque não é difícil identificar, não. Eu dou um exemplo. Em 2011 e 2012, o presidente Rodrigo era presidente do TCU, e a primeira coisa que eu fiz no TCU, em 2011 e 2012, eu era presidente, eu era, o amigo ainda fazia a escola, o ginásio, né? E essas são as vantagens de ser jovem, né? Mas em 2011 e 2012, presidente Dilma, eu fui à presidente Dilma dizer o seguinte: olha, tem alguma coisa acontecendo no tribunal e na Petrobras. A Petrobras, todas as licitações para refinarias da Petrobras são falsas, aquilo são um mero teatro, um enredo, um teatro sem enredo, porque aí eu mostrei a ela, eram muitos processos do tribunal, havia competição, 5 consórcios, recursos, mas os valores caíam 0,5% do orçamento estimado da Petrobras, 1% no máximo, e o orçamento estimado da Petrobras já era tido pelo tribunal como superfaturado. Então, não havia desconto algum, apesar da participação efetiva de muitos consórcios. Ou seja, a Lava Jato é de 2014, eu estou falando de um encontro em 2011, janeiro de 2011. Eu falei, com todas as letras, há um cartel operando na Petrobras e aqui está a prova. Eu não tenho delação premiada, não tenho nada, mas isso não é possível isso. No mundo real, a probabilidade de socorrer é zero. Há um encontro, isso tudo são cartas marcadas. E mais, criticávamos o fato de que a Petrobras, naquela época, dificultava as ações investigatórias do TCU, não transmitia ao TCU a documentação, os dados necessários, e isso acabava tornando quase impossível que as nossas auditorias pudessem chegar a bom termo. Bem, isso mostra que repare que somente a partir da Lava Jato e com as delações premiadas, com as investigações da Polícia Federal, foi possível ter acesso às informações que comprovam a existência de um cartel que operava exatamente essas licitações, que combinava exatamente quem seria o licitante vencedor, quanto ele ganharia, propostas de cobertura, quem não iria participar daquele procedimento licitatório, e esse cartel era muito organizado e registrava isso em ata, né, com planilhas, né, que nós tivemos acesso a essas planilhas. Bem, senhores, então esse é o problema que o TCU hoje foi colocado perante o TCU. Como trabalhar com o consensualismo, como trabalhar com a colaboração prestada por empresas, né, ou pessoas físicas que queiram eventualmente apresentar informações, reconhecer o débito, pagar voluntariamente os débitos que lhes são imputados pelo Tribunal de Contas. Isso vai exigir do TCU um tipo de comportamento que eu tenho que reconhecer, nós não estamos preparados. Reparem, suponha que o tribunal reconheça que a Queiroz Galvão tem direito a uma cláusula ability to pay para pagar em 20 anos o débito que ela assumiu, que era superior àquele que o tribunal imputou. Ótimo. A gente espera que a cláusula ability to pay ela seja respeitada, e isso depende, inclusive, da adoção pela empresa de políticas de integridade, políticas de governança, né, que permitam a ela ter uma saúde financeira, né? Não só isso garante saúde financeira de empresa no mundo capitalista, mas também isso garante. Mas caberá ao TCU verificar se a Queiroz Galvão ou qualquer outra empreiteira adotou, ao final, medidas que levam a dar segurança ao TCU de que aquele pagamento ocorrerá? Será que a gestão da Queiroz Galvão vai tomar cuidados de implantação de políticas de integridade para evitar o cometimento de ilícitos, tal como ocorreu naquele específico caso? Senhores, o TCU não está preparado para isso, diferentemente da CGU, que tem competência para firmar acordos de leniência com
se no âmbito do acordo de leniência aquela política de integridade foi, afinal, implantada pela empresa, e a CGU está aprendendo esse trabalho, porque é um trabalho muito difícil, que não fazia parte do métier, da expertise da CGU. Mas, se nós queremos colaboradores e se nós vamos com eles firmar algum tipo de compromisso futuro, de pagamento, de adoção de políticas de compliance, nós teremos que ter também, internamente, capacidade de acompanhar essas empresas e a adoção exatamente dessas políticas. Então, senhores, é esse o problema que hoje vive o TCU. E a minha palestra, ela começa pelo fim, mas o que eu queria também mostrar a vocês é que como a ideia de integridade, compliance, gestão de riscos foi sendo implantada paulatinamente na legislação brasileira. Ou seja, se o tribunal atuou de forma consequencialista, ou seja, expandindo os limites da lei, permitindo essa visão do colaborador, não escrita na lei, isso não deriva, isso não nasceu de paraquedas, isso nasceu de uma evolução natural do direito positivo, da jurisprudência, de toda da evolução doutrinária também, que foi criando as bases para a adoção do consensualismo de uma forma generalizada no âmbito das apurações de ilicitudes feitas pelo Estado. Então, eu começo dizendo que políticas de integridade são mecanismos e procedimentos internos de auditoria, incentivo a denúncias de irregularidades, na aplicação de códigos de ética, de condutas, visando basicamente detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos. É claro que as políticas de integridade se desdobram em múltiplas condutas e em diversos processos, alguns deles já foram enunciados, elaboração de um código de ética, a adesão a essa política pela alta administração, a existência de uma ouvidoria, a existência de mecanismos de auditoria que possam comprovar a implantação desses mecanismos de compliance e de integridade. Treinamento dos servidores. E a ideia é atingir objetivos que valem tanto para o setor público quanto para o setor privado. A melhoria no atendimento ao público, a otimização dos processos internos, o melhor gerenciamento dos recursos públicos e a prevenção no combate à corrupção e fraude. É preciso, entretanto, ser muito cauteloso ao falar de compliance, integridade. Há uma certa tendência natural do ser humano a gostar de algumas palavras, né, e dar a essas palavras um sentido mítico que extrapola o mundo real. Então, reparem, muito antes de se falar de compliance e integridade, todos os requisitos de compliance e integridade já existem como silogismos corolários a partir dos princípios do ordenamento jurídico. Os princípios constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade, são suficientes para extrair a conclusão de que todo esse tipo de comportamento preventivo, esse sistema de freios e contrapesos interno do espaço público e do espaço privado estou falando do espaço público, por certo, ele é absolutamente indispensável para que haja uma boa administração eficiente, econômica, republicana. O Brasil, em particular, tem que, sem dúvida, adotar medidas tendentes a melhorar a atuação da administração pública. Existe um índice de percepção da corrupção, e olha, óbvio que esse índice também não é alguma coisa precisa, isso nasce da impressão de diversos agentes, a impressão que eles têm acerca do comportamento dos agentes públicos, né? Então, é alguma coisa que não é absolutamente objetiva, mas, de qualquer forma, o Brasil está numa desconfortável posição, no 96º lugar em 180 países, com índice que é inferior à média global, à média dos BRICS, à média da América Latina e muito abaixo da média dos países que compõem a OCDE. Mais uma vez, eu digo, os índices que são normalmente utilizados para medir alguma coisa, que nascem
de resposta a questionários, de percepções subjetivas de pessoas, são passíveis de questionamento. Mas a posição do Brasil, reiteradamente, em posições desconfortáveis para esse índice, permite, pelo menos, concluir que há indícios veementes de que há um nível de corrupção endêmica ainda presente na nossa administração pública. É óbvio que a ideia de integridade ela se situa no âmbito de uma visão de governança, também na ideia de graçando no Brasil a ideia de governança tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. A ideia de governança é uma ideia de manejar mecanismos de estratégia, de controle, de planejamento, né? e de liderança para poder ajustar os resultados da organização às finalidades precípuas para as quais as organizações foram criadas. Então, a ideia de governança é uma ideia difícil de ser conceituada, até imprecisa, porém a ideia é que ela seja uma superestrutura que governa a gestão. A gestão ela se dá no plano dos procedimentos e a ideia de governança é a ideia de condução da gestão aos reais objetivos vinculados, no nosso caso, ao interesse público, a uma boa administração, ao atingimento dos resultados esperados pelos cidadãos, pela própria administração e atingimento dos resultados estabelecidos em lei. Então, a ideia de governança é uma ideia que transcende a ideia de gestão, é alguma coisa que direciona a gestão. Por certo, eu não vou entrar em detalhamento acerca da governança, mas o que eu quero dizer é que a ideia de governança, para além de políticas de integridade, também cria como um mecanismo de governança a gestão de risco, a ideia de que para que se realizem estudos estratégicos de longo prazo, ou mesmo táticos de médio prazo, operacionais de curto prazo, é necessário que os riscos sejam avaliados, gerenciados, tratados. Alguns riscos devem ser evitados, outros riscos devem ter os seus efeitos tratados. Deve haver uma responsabilização adequada interna da administração para determinar quem vai cuidar dos riscos, que medidas adotar. Há todo, portanto, uma série de ações tendentes a implementar uma gestão de riscos que está absolutamente vinculada à ideia de governança. Voltando a políticas de integridade, eu percebo, e todos os senhores podem perceber, que a inserção dos requisitos de integridade, da necessidade de adoção de políticas de integridade, faz parte da modernidade do nosso ordenamento positivo. E aí a gente percebe que as leis têm preocupação com a implantação de políticas de integridade internas à administração e também na necessidade da administração exigir a adoção e a implantação de políticas de integridade nas instituições privadas que colaboram com o Estado ou que são contratadas pelo Estado. Então, a gente começa um corte simples. Em 2019, a Lei das Agências Reguladoras deixa bem claro a necessidade de adoção de práticas de gestão de risco, controle interno, programas de integridade. Artigo 3º, parágrafo 3º, fala das agências reguladoras, exatamente dessa ideia de implantação de políticas de integridade, gestão de riscos e controles internos. A lei das estatais, 13.303, vocês sabem, ela nasce como um desejo do Constituinte originário e derivado de que as estatais tenham uma lei que estabeleça diversos aspectos. Uma delas é exatamente a definição de sua arquitetura, da estrutura societária, né? Aspectos esses que são tratados no título 1º da Lei 13.303 e também no título 2º são tratadas questões vinculadas às licitações e contratos. Mas no título 1º, a Lei das Estatais reforça e exige a adoção de boas práticas de governança para as estatais. O artigo 9º fala que as estatais devem estabelecer regras de estrutura e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam
E aí vem ação dos administradores e empregados por meio de prática de controle interno, gestão de riscos, comitê de auditoria estatutária deve ser criado, alude à criação de um código de conduta de integridade, fala das instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação em concreto desse código de conduta e integridade, fala do canal de denúncias, fala das sanções aplicáveis a quem desrespeita esse código de integridade, fala da previsão de treinamento periódico, né, acerca da implantação do código de conduta e integridade, e fala também, no artigo 32, inciso 5º, de que as estatais devem observar as políticas de integridade nas transações com partes interessadas. Então, aí há todo um pedido de que, uma determinação no sentido de que as estatais tomem cuidado, estabeleçam processos para selecionar por mecanismos de due diligence as empresas capazes de serem contratadas pelo Estado. Ou seja, também, nesse contexto, exigindo que essas empresas tenham políticas de integridade que as tornem aptas a serem contratadas pelo Estado. Então, não é raro há estatais federais que estabelecem índices de integridade, né, e condicionam a assinatura do contrato ao atingimento de um dado índice de integridade. Se não me lembro, o índice da Petrobras é GRI. Essa questão chegou ao Tribunal de Contas da União, a gente ainda não decidiu no mérito, mas uma dúvida fundamental, que era mais importante no passado, antes da 13.303, é de que os requisitos de habilitação, pelo menos da 866, são fixados em caráter terminativo. Então, esse índice como requisito de habilitação não seria tolerado pela 866, mas poderia ser tido, o tribunal disse isso, como um requisito de contratação. Quanto a isso, a lei não estabeleceu nenhum tipo de limitação. Mas a própria 13.303, agora a lei aplicável às estatais, flexibiliza a exigência dos requisitos de habilitação, deixa de elencá-los de forma terminativa e delega às estatais a possibilidade de ampliação dos requisitos de habilitação. Então, não seria impossível, no mundo de hoje, que dentro do escopo possível, permitido pela 13.303, que se exijam das empresas o atingimento de um índice de risco, de integridade, para que possam ser consideradas habilitadas num procedimento licitatório. A nova lei de licitações também alude às políticas de integridade, aí a gente sai do mundo das estatais e vai para o mundo da administração direta autárquica e fundacional. A 14.133 é uma lei nacional que estabelece as normas gerais de licitação e contratação para a esfera federal, estadual, municipal e distrital, para as administrações diretas, autárquicas e fundacionais. Então, a nova lei de licitações estabelece um critério de desempate. O último item de desempate que é o desenvolvimento pelo licitante de um programa de integridade. Vai ser raríssimas vezes vai ser utilizado, é o último critério de desempate, o empate já é raro e, portanto, eu diria que a chance desse requisito ser utilizado é tendente a zero. Diferentemente, é um requisito de contratação. Para contratações de grande vulto, acima de 200 milhões de reais, é dito que o edital e o contrato devem prever a obrigatoriedade de implantação de um programa de integridade pelo licitante vencedor num prazo de 6 meses. Então, vejam, vence uma licitação no vencedor, ele passa a ter o dever jurídico de implantar um programa de integridade por 6 meses. Reparem que a administração passa a ter, como TCU, pelo início da minha palestra, pela CGU, por força da Lei Anticorrupção, Acordo de Leniência, o dever de monitorar a implantação de um programa de integridade por uma empresa que conquistou um contrato acima de 200 milhões de reais. E se, afinal, esse programa de integridade não for adotado, me parece que esse é um motivo de rescisão do contrato. Apesar da lei não excursionar por esse assunto, esse é um dever jurídico imposto à empresa que tem que ser
que tem que ser aperfeiçoada em 6 meses. E aí volta aquela velha questão da CGU. Não é uma verificação formal da adoção de uma política de integridade, porque aí basta comprar num fornecedor na internet um pacote de compliance, né, e dizer que está tudo certo. É verificar materialmente se existe um canal de denúncia, existe um código de ética, se ele é respeitado, se a alta administração da empresa, afinal, aderiu às regras, aos princípios do compliance, do código de ética. Bem, a lei fala também que a adoção de políticas de integridade pode ser uma condição de reabilitação no caso de aplicação de uma sanção de inidoneidade ou de impedimento para licitar e contratar. Então, vejam que a lei hoje ela arrola uma série de condutas, né, ilícitas que devem merecer sanções, entre as quais declaração de inidoneidade e impedimento para licitar e contratar. Isso não havia na 866, mas 2 dessas sanções, praticar ato lesivo previsto na lei anticorrupção e apresentar declaração ou documentação falsa, o que mostra, eventualmente, que não há um programa de integridade ou que esse programa não funciona adequadamente, nesses casos, para que haja reabilitação da empresa e ela possa se livrar da sanção aplicada antes do prazo final, eu acho que vocês sabem agora que o impedimento para licitar e contratar é de 0 a 3 anos e a declaração de inidoneidade é de 3 a 6 anos. E pode haver um programa e é admitida a reabilitação antes do prazo, né? Então, ou seja, a empresa pode recuperar os seus direitos para licitar e contratar, desde que implemente uma série de requisitos que estão no artigo 163, dentre os quais, para alguns casos, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Vejam como a nova lei vai na linha das modernas leis e dá uma dimensão ampliativa à ideia de integridade, de aplicação e implantação de programas de integridade. Também, na dosimetria das sanções combinadas na 14.133, há todo um rol de circunstâncias que devem ser levadas em conta, dentre as quais a implantação ou aperfeiçoamento de programas de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Então, de alguma forma, nós, dos órgãos de controle, tribunais de contas, passaremos a ter a competência para disciplinar, regulamentar o aperfeiçoamento, a implantação de programas de integridade pelas empresas. A lógica, reparem que isso é alguma coisa que nós ainda não estamos discutindo, mas vai todo na linha de que os tribunais de contas e todos os órgãos da administração pública devem se preocupar agora em ter condições de monitorar a implantação de programas de integridade pelas empresas que se relacionam com o Estado. Aqui, no caso, foi positivado. Então, vejam, se a empresa tinha um programa de compliance, tal como fixado pelos tribunais de contas, pela CGU, e ainda assim praticou um ato ilícito e foi merecedora de uma declaração de caducidade ou de um impedimento para licitar e contratar, no caso concreto, nós temos que reduzir a pena, porque, afinal, a empresa tentou, pelo menos, evitar o cometimento de ilícitos, porém, o sistema dela, por alguma razão, não foi suficientemente robusto para evitar o cometimento de uma ilicitude. Bem, agora, é na lei de anticorrupção empresarial, a lei 12.846 de 2013, que a ideia de compliance e integridade ganhou muita relevância. Essa é uma lei que foi concebida para punir pessoas jurídicas que cometam atos ilícitos contra a administração pública. Já havia leis que permitiam punir pessoas jurídicas por atos contrários à administração pública. A lei orgânica do Tribunal de Contas, os tribunais de contas, não raras vezes, aplicam sanções às empresas, sejam julgando suas contas regulares, condenando o indébito, aí não seria uma sanção estrito sensu, porque teria um caráter apenas ressarcitório,
Mas a multas proporcionais ao débito, aí sim seria uma sanção aplicável a uma empresa que comete dano ao erário. Empresas são declaradas inidôneas pelos tribunais de contas e ficam impedidas de participar de licitações e de serem contratadas pelo Estado. Então, já havia a lei de improbidade administrativa permitia, né, que, de forma indireta, as pessoas jurídicas pudessem ser punidas também nos atos de improbidade, mas realmente não havia, como em outros países havia, uma lei específica para punir empresas por atos ilícitos cometidos contra a administração pública. Essa lei era uma obrigação que o Brasil assumiu no palco do direito internacional público, né? No âmbito de alguns organismos internacionais. O Brasil se comprometeu a editar uma lei com esses aspectos, outros países também o fizeram, e há uma componente, inclusive, extraterritorial nessa lei que permite que a CGU, no caso da União, possa eventualmente punir uma empresa brasileira que tenha cometido uma fraude, um ilícito contra o governo norte-americano, francês, canadense. Então, há uma componente extraterritorial que deriva exatamente desses tratados internacionais. Então, na verdade, essa lei tramitou muito rapidamente, e eu me lembro que eu estava na presidência do TCU, quis conversar com o governo sobre aspectos dessa lei, constituí um grupo de estudo, participei dos estudos e, diferentemente dos outros casos, nenhuma das nossos reclames, nenhum dos nossos chamamentos para uma interlocução funcionou e a lei passou rapidamente. E ela acabou trazendo muitos problemas, né, na sua aplicação. Ela tem virtudes extraordinárias, mas tem defeitos igualmente extraordinários. Um deles é não considerar o fato de que o sistema de controle brasileiro é complexo, formado por múltiplas ilhas de controle, TCU, Ministério Público, Polícia Federal, CGU, AGU, Banco Central, CAD, e dando à CGU um poder centralizador, né, para firmar acordos de leniência com as empresas, sem levar em consideração o fato de que, se a CGU subscreve um acordo de leniência, ela não garante que o Ministério Público, TCU, CAD, devam respeitar necessariamente o que foi firmado no acordo de leniência. Portanto, senhores, uma das iniciativas mais interessantes, eu participei delas ainda antes da pandemia, durante a pandemia, foi a constituição de um grupo de trabalho liderado pelo ministro Toffoli no Supremo Tribunal Federal, que chamou o Ministério da Justiça, CGU, AGU, Tribunal de Contas, Polícia Federal, CAD, e também o Ministério Público, para firmar um acordo para que, no limite do possível, nós pudéssemos colaborar reciprocamente uns com os outros para obter uma sinergia no controle, porque havia muitas dificuldades nessa interação entre os órgãos de controle, principalmente no caso das colaborações premiadas e dos acordos de leniência. E o objetivo era dar ao acordo de leniência maior eficiência, mais segurança jurídica à empresa que busca o Estado para firmar um acordo de leniência. Ela reconhece o seu erro, ela traz informações, ela permite que haja uma verticalização, um aprofundamento das investigações e quer, em contrapartida, uma isenção, uma atenuação das sanções que lhe seriam aplicáveis. Não adianta a CGU dizer, olha, no meu âmbito de aplicação de sanções, da lei anticorrupção, da lei de licitações, eu lhe dou isenção ou mitigo as sanções. Se não houver um compromisso estatal unitário de respeito à boa-fé da empresa que quer subscrever o acordo de leniência. Então, não é isso que nós buscávamos. Essa criação de um foro de interlocução entre os órgãos de controle para dar mais segurança jurídica para o acordo de leniência e para as colaborações de uma forma geral. Tanto em benefício das empresas quanto em benefício do Estado. Ou seja, esse é um instrumento poderosíssimo para o Estado verticalizar, aprofundar investigações. A Queiroz Galvão não foi aceita o seu termo de colaboração premiada, mas vejam, quantas vezes, presidente Rodrigo, alguma empresa chegou e disse para vocês, eu não devo 10 milhões, não, devo 15 milhões e vou pagar.
eu acho que talvez não haja esse exemplo, né? Eu nunca tinha tido acesso a esse exemplo. Senhores, isso é digno de respeito. É óbvio que a Queiroz Galvão não obteve tudo que deseja, mas eu não tenho dúvidas que esse comportamento dela vai ter uma contrapartida adequada dada pelo TCU. Nós vamos levar em consideração essa atuação. Foi assinado um termo de cooperação técnica que não contou com a assinatura do Ministério Público. Isso foi uma pena, né? Eu acho que ainda é possível que o Ministério Público passe a assinar esse documento, mas retira muito da pujança desse documento, porque é o Ministério Público o player fundamental para a assinatura de acordos de colaboração e de acordos de leniência no âmbito penal, no âmbito da improbidade administrativa. É óbvio que o Ministério Público está passando por solavancos, né? Nós sabemos tudo o que está sendo revisitado internamente em termos de combate à corrupção, a partir da Operação Lava Jato. A gente entende esses movimentos internos do Ministério Público, mas ainda confiamos que vai haver a adesão a esse acordo de colaboração. Senhores, a ideia de gestão de riscos também é adotada em diversas normas legais. Eu aludo, em particular, a 14.133, que é a nova lei de licitações, que pela primeira vez define uma etapa preliminar de planejamento de licitação, antes do edital. A 866 aludia à existência de um projeto básico, a lei do pregão falava de um termo de referência, mas como chegar num termo de referência num projeto básico? Havia um silêncio abissal nas leis. Agora não, a lei alude à existência de estudos preliminares, a uma etapa de gestão de riscos e, finalmente, a elaboração de um projeto básico e de um termo de referência aí suficiente para iniciar a fase externa da licitação, com a confecção do edital e a sua publicação. Existem artigos da 14.133 que detalham a etapa de planejamento, os estudos preliminares, a gestão de riscos. Então, isso ganha, sem dúvida, uma preeminência interessante, vai ao encontro de regulamentos federais, vai ao encontro da jurisprudência do TCU. Eu tenho algum tipo de receio de, novamente, mitificar institutos, né? Ou seja, existem contratações simples que não necessitam de estudos preliminares e nem gestão de riscos nenhuma, né? O meu medo é que haja um componente burocrático adicional incorporado pela 14.133 às contratações e em situações mais simples, sem que haja necessidade desse tipo de avaliação preliminar, dessa etapa preliminar. De qualquer forma, confio muito na ideia de que o Portal Nacional de Compras Públicas, né, vai permitir que todos tenham acesso a um catálogo eletrônico de padronização e que a gente pare de inventar a roda a todo momento. Ou seja, se a roda já foi inventada, vamos copiar a ideia da roda. Isso falta talvez um pouco no Brasil, né, seguir a máxima do Chacrinha, do velho guerreiro, né, que nada se cria, tudo se copia, dizia ele, e isso é uma verdade quase absoluta, né? Então vamos copiar mesmo, não há por que deixar de copiar boas práticas de outros órgãos, de outros entes federativos. Então, esse Portal Nacional de Compras Públicas, quando implementado na sua total pujança, vai poder permitir que os entes subnacionais, principalmente esses, possam copiar boas práticas que deram certo, principalmente no âmbito da União. Senhores, essa questão da lei anticorrupção, ela é interessante, é o tema também que me foi suscitado, porque a lei anticorrupção ela permite que haja 2 procedimentos para apuração de irregularidades para aplicação de sanções. Um procedimento administrativo estrito sensu e um procedimento judicial. E as sanções aplicáveis são sanções duras, né? Na via administrativa, você pode ter multas de até 20% do faturamento bruto de uma empresa, você pode ter a publicação extraordinária, na forma de extrato de sentença, da condenação, do atestado que a empresa foi condenada por um ato
estipulado na lei anticorrupção. Essa publicação pode ter um efeito patrimonial muito grave e pode também ter um efeito moral com repercussão patrimonial, ou seja, as empresas, pessoas jurídicas, não têm honra subjetiva, mas têm honra objetiva, têm marca, têm imagem. Então, uma publicação desse tipo afeta a marca, afeta a imagem da empresa e tem repercussões morais e patrimoniais. Bem, na dosimetria dessa pena, da multa em particular, há diversos critérios que devem ser levados em conta pela administração pública, responsável pela condução do processo. Um desses requisitos é a existência e aplicação, no âmbito da pessoa jurídica, de mecanismos e procedimentos internos de compliance. E aí fala de integridade, auditoria, incentivo à denúncia, códigos de ética e de conduta. Então, muitas vezes a empresa implantou um sistema de integridade, política de integridade, um sistema de compliance, e ainda assim praticou um ato lesivo, um ato contrário à administração pública. A administração pública tem que reconhecer que a ideia de culpa corporativa, a ideia de que na culpa de pessoa jurídica não há uma conduta, não há um elemento subjetivo, imputável a um ser abstrato, a pessoa jurídica, mas existe uma ideia de culpa corporativa, a ideia de que a corporação tentou evitar a prática de ilícitos, adotou todos os mecanismos e meios possíveis para evitar a ocorrência de uma conduta ilícita, mas não conseguiu. Mas o fato de ter tentado, isso significa levar em conta uma boa-fé objetiva da empresa e, eventualmente, diminuindo as sanções aplicáveis, diminuir a sanção aplicável à empresa. No âmbito judicial também há sanções que são muito graves. Um juiz, conduzindo um processo inspirado na lei anticorrupção, pode dissolver compulsoriamente a pessoa jurídica, é a morte da pessoa jurídica, mas também ele deve levar em consideração esses requisitos para elaborar a dosimetria da pena. O acordo de leniência, eu já falei, há toda uma lógica que inspira o acordo de leniência. Como mencionei, o que se busca no acordo de leniência é, em benefício da União, do Estado, do ente da Federação, informações que possam permitir o aprofundamento da investigação, o reconhecimento da prática do dano pela empresa, a predisposição para o pagamento do dano. O acordo de leniência permite, em contrapartida, em benefício da empresa, que sanções possam deixar de ser aplicadas ou sanções possam ser atenuadas. Vejam que, em relação ao dano, a lei anticorrupção ela é muito clara, dizendo que o fato de uma empresa firmar um acordo de leniência não afasta a sua responsabilidade de indenizar o erário de forma integral. Então, quando a gente fala de acordo de leniência, nós estamos trabalhando no mundo do direito administrativo sancionatório e não do direito de cunho, da responsabilidade de cunho ressarcitório. Então, esse é um dos problemas difíceis a serem resolvidos no acordo de leniência, porque quando uma empresa assina com a CGU ou com o Ministério Público um acordo de leniência, ela fixa, em regra, é fixado o valor do dano causado ao erário e ela se compromete a pagar esse dano e as multas que eventualmente possam ainda ser aplicadas, ela paga isso através de uma cláusula de ability to pay, parcelando ao longo do tempo. Só que o cálculo do dano, feito, por exemplo, pela CGU e pelo Ministério Público, raras vezes, se não nunca, coincide com o cálculo do dano feito pelo Tribunal de Contas da União. A metodologia da CGU, primeiro, vamos ser sinceros, o Ministério Público, nos primeiros acordos de leniência, não tinha metodologia alguma para calcular o dano. Tudo foi feito meio aos sopetões, não havia nenhum background para que pudesse ser analisados. Eu me lembro que uma das empreiteiras assinou um dos primeiros acordos de leniência e ela foi imputada um débito X. Eu liguei, naquela época, para o juiz Sérgio Moro e para o pessoal da Lava Jato e disse, olha, eu estou com um processo na minha frente em que o débito que está sendo imputado a essa empresa é de 7 vezes X. Isso é um processo, ela está respondendo a muitos outros processos.
como vocês estão calculando esse débito? E na verdade, eles não tinham nenhum método para calcular o débito, e, na verdade, nem havia no acordo de leniência uma divisão adequada, né, de imputação do que era multa e do que era débito. No fundo, eram fixados valores a ser pagos pela empresa que nasciam de uma dialética metafísica. A CGU não, a CGU estabeleceu um método, o nosso ministro atual do Supremo Tribunal Federal, que veio, que da AGU, teve todo o cuidado na sua tese de mestrado, doutorado, desenvolver uma metodologia para a quantificação do débito, mas essa metodologia, eu não tenho tempo para detalhá-la aqui, é bastante diferente da adotada pelo tribunal. O tribunal faz uma comparação entre o valor que foi pago à empresa contratada, e o valor que deveria ter sido pago a partir de uma aproximação, de uma busca de um valor de mercado, que é extraída dos bancos de dados oficiais, que é extraída de obtenção de informações pelo TCU acerca do funcionamento do mercado da construção civil. E, em regra, a gente chega a valores de sobrepreço bastante superiores aos da CGU e do Ministério Público. Então, a ideia no Tribunal de Contas, e aí me encaminhando para finalizar a minha fala, é a de respeitar os acordos de leniência, os colaboradores, pessoas físicas e jurídicas, no que diz respeito ao aspecto sancionatório. Então, nós, como eu já disse antes, não aplicamos sanções às empresas, né, que são colaboradores, nem às pessoas físicas que são colaboradoras. Claro, se houver uma coincidência entre os fatos relatados nas colaborações e os fatos apurados pelo Tribunal de Contas. Cara, tá 20 minutos que meu celular não para de tocar. Tá. E isso podia ser importante, né? Não é importante. Mas é horrível você dar uma palestra com o bolso vibrando aqui. Está 20 minutos vibrando, né? E eu sei exatamente o porquê da ligação, e não há a menor importância dessa ligação. Bem, então o tribunal respeita os acordos de leniência e os termos de colaboração premiada quanto ao aspecto sancionatório. E não aplica sanções ou suspende a aplicação de sanções até que haja o cumprimento da totalidade do acordo de leniência, que se projeta no tempo, 20, 30 anos. Mas quanto ao aspecto ressarcitório, isso ficou bem claro, e a CGU concordou, a AGU, de que um acordo de leniência não pode dar quitação a uma empresa quanto ao aspecto do dano causado ao erário. A responsabilidade a ser apurada no TCU permanece íntegra e deriva do texto constitucional. E isso ocorre com as empresas. E esses questionamentos vão, eventualmente, chegar ainda ao Poder Judiciário para, afinal, dizer se o tribunal também tem que dar quitação às empresas que assinaram acordos de leniência quanto ao débito causado por elas ao erário. Por enquanto, o Ministério Público, CGU, AGU e, imagino, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2 momentos, entendeu que esse débito pode ser calculado a maior pelo Tribunal de Contas. Senhores, isso era o que eu tinha a falar sobre a ideia de fortalecimento dos mecanismos de auditoria, integridade, gestão de riscos na administração pública, nos tribunais de contas, no contexto da lei anticorrupção, no contexto da adoção de métodos consensuais para apuração de ilícitos pela administração pública. O que a gente viu foi uma disseminação na prática administrativa, no âmbito do direito positivo, na jurisprudência dos tribunais de contas, inclusive, e na doutrina, na necessidade imperiosa de adoção desses institutos para melhorar o desempenho estatal na apuração de ilícitos. E também para dar segurança jurídica e econômica àqueles que queiram contribuir com o Estado. Possam ver o Estado não como uma ilha de órgãos e de entidades que não conversam entre si. É importante que as empresas olhem o Estado e, quando pactuem
acordos de leniência, termos de colaboração com esses diversos órgãos, saibam das consequências jurídicas daí advindas. Quem vai respeitar a isenção de sanções, a possibilidade de apuração de dano pelo TCU, tudo isso dará segurança jurídica, segurança econômica às empresas, mas há um dever de casa a ser feito, em particular, pelos tribunais de contas, porque a Lei 14.133 assim exige que a gente estabeleça os requisitos dos programas de integridade que devem ser seguidos pelas empresas, né, que queiram, por exemplo, se reabilitar perante o Estado. E também é muito provável que, assim como ocorreu no TCU, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e de outros tribunais de contas comecem a ser os destinatários de reclames e pedidos de empresas que queiram colaborar conosco. E é preciso que a gente se antecipe ao problema, não seja, de certa forma, surpreendido como o Tribunal de Contas foi. Mas, vamos ser sinceros, agradavelmente surpreendidos e, portanto, reconhecendo que a empresa é, sim, merecedora, e, em face desse comportamento inusitado, diferenciado da empresa, um tratamento também diferenciado que vai derivar das sentenças, das decisões de mérito dos tribunais de contas. Muito obrigado, senhores. Era isso que eu tinha a falar. Obrigado. Nosso muito obrigado ao excelentíssimo senhor ministro Benjamin Zimler pela excelente palestra. Convidamos a senhora Patrícia Fernandes Marques, titular da Auditoria Interna desta Corte de Contas, a apresentar o documento de padronização das técnicas e dos conceitos inerentes à auditoria interna. Patrícia Fernandes Marques é bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense e graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Machado Sobrinho. É especializada em Direito Público pela Universidade Gama Filho e em Contabilidade Governamental pela Faculdade Unileia. Atualmente é mestranda em Justiça Administrativa pela Universidade Federal Fluminense. Foi contadora na Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro em 2000. Auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro entre 2000 e 2016 e chefe de gabinete do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro entre 2017 e 2020. Concedemos a palavra à senhora Patrícia Fernandes Marques. Vocês me escutam? Bom dia. Agradeço em nome do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, o excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler, que nos brindou com a palestra magna os benefícios advindos do fortalecimento dos mecanismos de auditoria, integridade e gestão de riscos nos tribunais de contas, no contexto da Lei Anticorrupção, que coroou nosso encontro, enfatizando, inclusive, a necessidade de se estabelecer uma gestão de riscos e implementação de controle interno pela administração, que tanto se discutiu neste seminário. Agradeço mais uma vez ao presidente dessa Corte de Contas, conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, por apoiar a realização deste evento. E aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes e demais participantes. Este evento visou, além da capacitação e do fortalecimento da rede de controle interno, por meio da integração de seus servidores e da promoção de debates, a construção de um protocolo de intenções, intitulado de Documento de Padronização das Técnicas e dos Conceitos Inerentes à Auditoria Interna dos Tribunais de Contas, contendo diretrizes, objetivos e ações na busca pela conversão de suas atribuições, conceitos e metodologias aos padrões internacionais de auditoria interna, contando na sua elaboração com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, por meio do conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, e com a contribuição do conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, também do Tribunal de Contas do Espírito Santo,
e do servidor José Wesley da Silva, do TCE do Ceará, representante técnico do Instituto Rui Barbosa. A concepção deste documento foi inspirada em diversos normativos e manuais, na estrutura internacional de práticas profissionais do Instituto dos Auditores Internos, em decisões do Tribunal de Contas da União, nas normas brasileiras de auditoria do setor público, nas palestras apresentadas neste encontro e nos posteriores debates travados durante as tardes dos dias 11 e 12 de maio na Escola de Contas e Gestão, sempre tendo em mente os temas aqui abordados. Neste documento, construímos 4 diretrizes, relacionando-as aos temas aqui debatidos nas 2 últimas tardes, ressaltando, entretanto, que o assunto não se esgota aqui. Ao contrário, esse é apenas um despertar para diversos debates que ainda serão travados. Dito isso, eu passo a leitura do documento, pedindo licença aos senhores para apresentar apenas as diretrizes e algumas ações, ressalvando, contudo, que o documento na íntegra foi previamente disponibilizado aos participantes do debate e que será publicizado oportunamente junto com as gravações das palestras e das apresentações dos palestrantes. Padronização das técnicas e dos conceitos referentes à auditoria interna dos tribunais de contas. Minha vista também não está muito boa, ministro. Os representantes, ainda bem que eu imprimi aqui meus... Os representantes dos órgãos centrais de controle interno dos tribunais de contas do Brasil, reunidos na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, no 2º encontro das auditorias internas dos Tribunais de Contas do Brasil, na modalidade presencial, unidos pelo desejo de fortalecimento de um sistema de controle interno independente, atuante e efetivo, tornam pública a seguir a síntese das diretrizes estabelecidas nas conferências e debates realizados entre os dias 11 e 13 de maio de 2022. O sistema de controle interno de cada poder deve realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, conforme previsão no artigo 70 da Constituição Federal. Dentre as macrofunções do sistema do controle interno encontram-se ouvidoria, corregedoria, controladoria e auditoria interna. Enquanto as 3 primeiras exercem atividade típica de gestão, a auditoria interna deve ocorrer de forma independente, auxiliando a organização a identificar estruturas e processos que melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma forte gestão e gerenciamento de riscos. Agora sim eu vou começar com a leitura das diretrizes. A primeira diretriz é fortalecer a independência da auditoria interna em relação às responsabilidades da gestão, uma vez que é fundamental para a sua objetividade, autoridade e credibilidade, e na forma do artigo 169, inciso 3º da Lei Federal 14.133 de 2021, encontra-se dentro da 3ª linha, de acordo com o modelo das 3 linhas. O que aqui se espera, senhores, é que a gente consiga delimitar as competências a partir dessa diretriz. Enquanto a primeira e a segunda linhas de atuação pertencem à gestão, a auditoria interna, para que cumpra efetivamente o papel da 3ª linha, necessita dessa independência, mas é uma independência apenas com relação às atividades de gestão. Não é um setor, um órgão independente. É só uma independência com relação às atividades para que a gente possa se afastar da gestão e ter uma atuação, de fato, produtiva, que contribua e agregue valor à gestão. A próxima diretriz fomentar a implementação de práticas contínuas no âmbito das contratações públicas, de controles internos preventivos
para evitar a materialização do risco, e corretivos, tratando dos prejuízos causados pela materialização do risco, devendo a alta administração garantir que estruturas e processos estejam adequados e voltados para uma gestão eficaz. Aqui, senhores, a ideia foi de que as auditorias internas fomentem essa implantação. Não é atribuição da auditoria interna justamente para que a gente não interfira na gestão, mas a gente pode fomentar a alta administração, a implementação desses controles, tanto os preventivos quanto os corretivos. Com destaque nesses controles, até o ministro comentou, a gente não pode ter o risco de um controle sair mais caro do que o benefício. Então, o destaque que a gente faz aqui, dentre os nossos objetivos, é que nesse estabelecimento de controle seja estudada a relação custo-benefício decorrente da sua efetivação presente na gestão de riscos. A terceira diretriz é estimular a implementação e monitorar a utilização da matriz de risco nos contratos administrativos, com base na Lei Federal 14.133 de 2021, como cláusula contratual caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, de forma que sejam estabelecidos os riscos e responsabilidades entre as partes e que podem gerar ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, evitando, assim, a judicialização dos contratos. Assim como na diretriz anterior, essa daqui também é apenas um fomento, um incentivo que a auditoria interna deve fazer com relação à alta administração, para que ela se implemente a utilização da matriz de risco como cláusula contratual em seus contratos, que caracterizem o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Essa é, inclusive, uma exigência legal com a nova lei de licitações. A próxima diretriz foi bastante debatida no nosso primeiro dia, do encontro, que é a implementação da atividade de auditoria financeira de forma gradual porque a gente percebeu que não é fácil, segundo os princípios fundamentais e padrões de auditoria reconhecidos internacionalmente e aprovados pela Intosai, adotados pelas normas brasileiras de auditoria do setor público para certificar a confiabilidade das demonstrações financeiras do tribunal e melhor apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional. Aqui, a gente ainda está bem no início, o Tribunal de Contas da União já avançou bastante, a gente está bebendo da fonte de vocês, mas o que eu sugiro é que a gente faça como o conselheiro Antônio Ed falou, vamos começar do começo, vamos começar fazendo as auditorias e, para isso, é imprescindível a capacitação. Vamos estudar, vamos nos inteirar dos normativos, para que a gente possa conseguir cumprir essa diretriz. Conforme eu disse para vocês, o nosso documento ele foi construído com 4 diretrizes. Cada diretriz possui de 2 a 4 objetivos, que eu não estou lendo agora, até por conta, para não ficar muito cansativo. E, após esses objetivos, a gente também delimitou algumas ações. Nós construímos 12 ações, mas eu resumi aqui, listei apenas as que eu considerei mais importantes neste momento. O PowerPoint está acelerando aqui. Enfim, vou ler uma por uma. A primeira ação que a gente entende que precisamos começar é com a elaboração do regimento interno da auditoria interna. Pode ser um regimento interno, um estatuto, da forma que vocês preferirem, ou que a gente venha definir em conjunto. E contendo nesse regimento interno definições, responsabilidades, competências, a estrutura do órgão, a vinculação, a autonomia técnica, entre outros requisitos. A outra ação que a gente pensou foi na elaboração de um código de ética da auditoria interna, com características dos auditores internos, como independência, imparcialidade, objetividade, integridade, proficiência, sigilo,
zelo, perspicácia, proatividade, visão de futuro para que a gente possa, de fato, contribuir com a gestão, necessidade de constante capacitação, e aí aqui não é uma exigência apenas para as auditorias financeiras, né? É em todo o desempenho da atividade. A gente imaginou também que seria interessante que contivéssemos nesse Código de Ética o fomento à filiação de seus integrantes a associações profissionais. E aqui, apenas de forma exemplificativa, a gente cita o CRC e o Instituto dos Auditores Internos. E também o fomento à certificação dos auditores internos nesses órgãos, como o CNAE, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade, e o CIA, que é um certificado de auditor interno do Instituto de Auditoria Interna. Também são exemplos. Além dessa ação, a gente pretende criar, manualizar as atividades da auditoria interna. Recentemente, eu conversei com o conselheiro Rodrigo a respeito do nosso interesse nessa manualização, e aqui, em conjunto com todos vocês, a gente pactuou que isso seria importante também para que contivesse isso nas nossas diretrizes, nas ações constantes do documento que tem as diretrizes. Construir em conjunto com os demais setores normativo que defina as atividades de primeira, segunda e terceira linha. A terceira linha, sim, formada pela auditoria interna. Aqui a gente percebeu, no decorrer desses dias de palestras, depois nas discussões vespertinas, o quão difícil é a gente identificar o que é primeira, o que é segunda, o que é terceira linha. Então, a gente precisa sempre ter em mente que terceira linha não participa da gestão, mas ainda assim a gente precisa delimitar, conversar com os envolvidos para a gente normatizar, que fica mais fácil de seguir quando a gente coloca no papel o que a gente faz, qual é o nosso papel. Outra ação, adotar soluções de tecnologia da informação que permitam maior autonomia e agilidade às atividades desenvolvidas pela auditoria interna. Fomentar a institucionalização. Aqui vai bem ao encontro que o ministro falou, da institucionalização de uma política de gestão de riscos e compliance dentro dos tribunais de contas. E, por último, bem difícil ainda, mas um dia a gente chegar no nível ótimo, a gente consegue fazer esse levantamento, que é estimar custos e benefícios das atividades realizadas e definir indicadores de desempenho. Senhores, agora sim, a gente vai para a parte final, que seria a proposta constante nesse documento. Em decorrência das discussões promovidas neste segundo encontro das auditorias internas dos Tribunais de Contas do Brasil, propomos à Atricom e ao IRB que os temas aqui debatidos sejam levados à discussão no âmbito dessas instituições, sugerindo a criação de um grupo de trabalho ou afim, ou participação de algum grupo existente, ou quem sabe em algum comitê, para que a gente possa realizar, por este grupo de trabalho, um diagnóstico nacional das auditorias internas ou órgãos similares de terceira linha nos tribunais de contas, com levantamento do status atual desses órgãos. De acordo com o modelo de capacidade de auditoria interna desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos, existem 5 níveis de maturidade que uma auditoria interna pode se encontrar dentro de uma instituição. A gente discutiu isso bastante ontem, mas como o público era menor, eu vou repetir aqui para vocês. O primeiro nível de maturidade é o inicial, que é aquele órgão que não encontra-se estruturado dentro da instituição. O segundo nível é o de infraestrutura, em que são realizadas auditorias de conformidade. O terceiro nível é o integrado, com consultorias e auditorias de desempenho. O quarto nível é o gerenciado, com governança, gestão de riscos e controles. E o otimizado, que é o reconhecimento da auditoria interna como agente-chave de mudança. Fizemos ontem uma autoavaliação, sem nenhum método, apenas utilizando os conceitos que a gente estudou, constantes desse modelo de capacidade de auditoria interna do Instituto de Auditores Internos. Portanto,
essa nossa autoavaliação feita ontem, ela não tem nenhum cunho científico, não é essa a proposta. É apenas para a gente ter uma ideia inicial de como que a gente se enxerga. E aí a gente observou que a maioria dos titulares dessas unidades que participaram dos debates ontem se classificou no nível 2, que é esse nível de infraestrutura. Ou seja, já são feitas auditorias de conformidade, mas ainda estão caminhando para a realização de consultorias, para a realização de auditorias de desempenho e por aí vai. Além da proposta, né, de a gente fazer esse levantamento, esse diagnóstico nacional, esse grupo de trabalho tem também como sugestão, né, a promoção de constantes debates sobre a temática, para que a gente não encerre esse assunto neste encontro. A ideia mesmo é que a gente inicie aqui, mas que isso não morra. Então, que esse grupo de trabalho ele tenha também como propósito continuar esses debates. E também a proposta de atualização dos normativos atinentes ao tema, que aí vem a nosso último slide, que, humildemente, conselheiros, a gente sugere, propõe a edição de uma resolução da Tricom, formalizando as diretrizes aqui apresentadas. Este documento, portanto, retrata os debates aqui promovidos e os anseios que as auditorias internas possuem, que se resumem ao propósito de agregar, de fato, valor à organização. Meu muito obrigada a todos pela presença, pela participação e um retorno tranquilo aos seus lares. Nosso muito obrigado à senhora Patrícia Fernandes Marques. Embora a programação previsse que o encerramento deste seminário fosse realizado pelo presidente deste tribunal, o conselheiro presidente Rodrigo Melo do Nascimento convidará a senhora Karen Stefan Dutra, diretora da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para proferir as palavras finais do segundo encontro das auditorias internas dos Tribunais de Contas do Brasil. Bom dia a todos. Cumprimento as autoridades presentes, na pessoa do excelentíssimo presidente Rodrigo Nascimento e todos os demais participantes. E é com uma enorme satisfação que podemos chegar a este momento de encerramento com tantos conhecimentos compartilhados. Bom, toda a proposta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro iniciou com um planejamento de observação por meio da Escola de Contas e Gestão a respeito da necessidade dos controladores internos municipais. E, na verdade, esses controladores tinham uma dificuldade e uma série de desconhecimentos a respeito dos processos de trabalho. E, com isso, conseguimos caminhar com um curso de aperfeiçoamento oferecido pela Escola de Contas e Gestão, onde as turmas contemplam 20 municípios em cada uma das turmas oferecidas. E este trabalho é feito numa dinâmica de um trabalho teórico inicialmente, depois uma mescla entre abordagem teórica e prática, finalizando para que estes controladores municipais possam efetuar de fato a prática em seus municípios. Bom, e aí no ano de 2021, a Auditoria Interna do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro amplia um pouco, ou seja, bastante esta visão, e traz uma nova iniciativa para que pudéssemos realizar, então, o segundo encontro de auditorias internas dos tribunais de contas. E aí, claro, a auditora-chefe e sua equipe, a quem eu parabenizo pela iniciativa e pela construção de temas tão relevantes para o controle interno, trouxe para nós uma proposta
onde não só contemplaria os conhecimentos necessários para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas também para todos os tribunais de contas e jurisdicionados. Então, por isso, estamos neste momento aqui podendo compartilhar tantos saberes. Bom, iniciamos no primeiro dia, quarta-feira, com a abertura do nosso excelentíssimo presidente, Rodrigo Nascimento, trazendo a importância do controle interno. E o nosso presidente é um grande defensor da orientação dos tribunais de contas, o papel orientador dos tribunais de contas. Então, por isso, temos um grande apoio para a realização de várias atividades e agradecemos por isso, presidente. Nesse sentido, foi dada continuidade e o conselheiro Antônio Ed começa iniciando com todas as dificuldades que são enfrentadas pelos controladores internos. E aí partimos por um novo desafio, uma temática de grande relevância, que é a auditoria financeira, que foi brilhantemente apresentada por 2 servidores do TCU, um está presente ainda conosco, Renilson e a Alessandra, que abordaram o caminho percorrido pelo TCU com a auditoria financeira. Nesse sentido, então, eles demonstraram a dificuldade, toda a trajetória, toda a educação implementada no processo e, claro, a sua execução. E mais desafios ainda estão por vir. Passada a quarta-feira, ainda não vou mencionar o período da tarde, fomos para a quinta. E aí, os 3 palestrantes, de forma muito integrada, souberam explanar muito bem as temáticas de nova lei de licitações, matriz de risco, modelo de 3 linhas. E aí tocaram num ponto que eu considerei fundamental, né? Que objetivos não existem sem riscos. Claro que todos nós sabemos que os riscos são inerentes ao nosso trabalho, mas todo bom gestor também sabe que só se deve trabalhar com riscos que sejam calculados. Então, esse é um ponto muito importante. E aí eles aprofundam, trazendo o quê? O controle é necessário. É importante. Então, ele precisa demonstrar necessidade, qualidade e efetividade. Seguindo, então, dentro dessa linha, o palestrante Marcos Alcântara faz uma fala que eu achei bem fundamental dentro do nosso processo, que é uma das formas de controle é a capacitação. E aí, sem dúvida nenhuma, estamos efetuando uma das formas de controle ao longo desses dias. Só que a capacitação, ela não pode ser única. Ela precisa ser o quê? Continuada. Então, aproveito para trazer aqui para vocês também que no dia 19 de maio, próximo agora, teremos um encontro com o autor do livro Auditoria Contábil e Financeira no Setor Público, autor Laércio Mendes Vieira, auditor federal do TCU. Estará conosco, ampliando ainda mais o conhecimento a respeito de auditoria financeira. Bom, na sequência, então, o palestrante Paulo Alves fez uma fala que eu considerei também fundamental dentro do nosso processo de aprendizagem. Abre aspas. Superando a análise de conformidade. Claro, sem desconsiderar a sua importância. E aí agora eu retorno para as nossas tardes. As tardes, elas foram responsáveis justamente pelos debates, pela explanação de ações, pela explanação de vivências que permitem que nós possamos o quê? Superar as análises de conformidade. E aí, com isso, vem o rico documento que foi agora apresentado pela nossa auditora-chefe, Patrícia Fernandes, trazendo o quê?
a grande importância do controle interno e visando ao fortalecimento do sistema de controle interno autônomo, efetivo e atuante. Então, dentro de todo esse contexto, nós fechamos o dia de hoje com a palestra magna do excelentíssimo ministro Benjamin Zimler, que trouxe para nós e nos brindou, né, com os mecanismos de auditoria e gestão de risco. Ministro, muito obrigada pela honrosa participação no nosso evento. Finalizamos o dia de hoje, então, encerrando este evento, percebendo que todos os presentes estão dispostos a sair da sua zona de conforto e a construir pontos de mudança para a efetividade do controle interno. Por quê? Porque desejar só não basta. É necessário também fazer. E esse evento demonstra isso. Fizemos acontecer. São cerca de 250 pessoas participantes, 19 tribunais de contas, 20 estados representados por seus servidores, somados a 50 municípios, 7 conselheiros e 1 ministro nos auxiliando nessa trajetória do aprimoramento do controle interno. Então, espero que tudo que foi trabalhado durante esses 3 dias que possa ser utilizado da melhor forma por cada um de vocês e que o desejo, de fato, se torne uma ação. Desejo um excelente dia a todos.